Eu gostaria de compartilhar com a igreja o texto da Escritura que se encontra no Salmo 127. Vamos abrir as nossas Bíblias. Salmo 127. Acompanhem a minha leitura. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeastes, aos seus amados ele o dá enquanto dormem. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava. Não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Vamos orar mais uma vez. Senhor Deus Pai Todo-Poderoso, te agradecemos pela Tua palavra e te pedimos, ó Senhor, que o Senhor fale aos nossos corações através dela. Que o Teu Espírito Santo, Senhor Deus, vá muito além daquilo que falamos aqui, que a Tua palavra, Senhor Deus, seja frutífera no coração de todos nós aqui, Senhor Deus. Queremos escutar a Tua voz, ó Pai. Vai além do pregador. Faça com que o Teu Espírito Santo possa trazer à nossa mente, ao nosso coração, tudo aquilo que precisamos ouvir, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém. Esse salmo é um salmo bastante conhecido e ele fala sobre família. E eu escolhi porque o tema dessa semana foi esse, falando sobre, de certa forma, sobre a família, o lar cristão. Mas o que nós temos aqui à nossa frente, de forma geral, é um salmo que mostra a ordem da sociedade e da política e da família sendo mantida pela bênção de Deus. Esse salmo vai nos mostrar que não é a habilidade do homem, não é a diligência do homem, não é a sabedoria humana que mantém a ordem das coisas. E Salomão aqui vai comprovar que é Deus quem governa o mundo e a vida dos homens. E quando nós olhamos nessa perspectiva para esse salmo, e olhamos o contexto em que ele está inserido, é o contexto da aliança. É a palavra de Deus voltando para o seu próprio povo. É o povo da aliança que está recebendo essa palavra. Um povo que praticava a lei, que tinha recebido essa lei e que a colocava em prática. E isso para nós é de extrema importância, perceber que por mais hábeis que uns ou outros podem ser na prática dos preceitos de Deus, nós não podemos ser presunçosos fazendo alguma coisa fora da dependência exclusiva da sabedoria e da graça de Deus. De certa forma, esse salmo vai nos exortar a invocarmos a Deus e sermos modestos em todas as nossas realizações. Por outro lado, nós podemos ver também que o salmista aqui, ele não está condenando a diligência e o esforço. Na realidade, nós vamos perceber que o Senhor vai edificar, o Senhor vai agir por meio do esforço do homem. E por mais que sejamos ansiosos na nossa diligência, nada disso vai ter proveito se Deus não abençoar os nossos esforços. E nós vamos perceber que esse salmo vai nos dizer que é inútil todo trabalho, todo labor na manutenção da família, se Deus não outorgar dos céus resultados proveitosos. É Deus, por meio do seu exercício, da sua soberania, da sua graça, que faz com que nós prosperemos. Os homens planejam, os homens fazem empreendimentos, mas eles não podem realizar nada
se Deus não estender as suas mãos e usá-los como instrumentos. E eu vou dizer uma coisa para vocês: isso só é possível quando fazemos a vontade de Deus. Quando nós estamos usando as armas que o Senhor colocou nas nossas mãos para realizar aquilo que Ele nos chama mesmo a realizar. Esse salmo estará reprovando a insensatez do homem, e aí é o contexto da aliança. O povo que conhece a palavra de Deus e coloca a sua palavra em prática. E é nesse contexto que o Espírito Santo está reprovando a insensatez do homem em louvar a si mesmo por causa dos seus sucessos ou seus esforços. Porque esse louvor deve ser dado exclusivamente a Deus. A nossa condição terrena, e é isso que nós devemos entender, depende exclusivamente da boa vontade de Deus. E nós poderíamos resumir esse salmo da seguinte forma: de nada valem os projetos ou esforços do ser humano se Deus não faz com que eles prosperem. É nessa perspectiva que eu gostaria de expor alguns pontos aqui nesse texto, bastante interessantes, começando com o verso 1, que diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. E a primeira coisa que precisamos entender aqui é que o nosso trabalho está incluído quando Deus está edificando a casa. Muitas vezes nós pensamos, e essa é uma ideia errada, que a bênção de Deus vai descer dos céus e vai chegar até nós pura e simplesmente como se fosse um ato de magia. Nós não podemos esperar isso de Deus. Deus não vai edificar a nossa casa dessa forma. Não foi assim que Deus estabeleceu. Ele colocou o nosso trabalho e Ele dá instrumentos para que nós trabalhemos na edificação da nossa casa, e assim Deus estará edificando a casa, a sua casa e a minha casa. Tem um texto lá de Provérbios, capítulo 21, verso 31, que diz o seguinte: o cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Nós precisamos nos preparar, nós precisamos trabalhar para que o Senhor edifique a nossa casa. É interessante essa palavra edificar aqui no original, ela tem o sentido de construir, estabelecer, lançar alicerces. O que nós estamos vendo aqui é o Senhor falando como se fundamenta, como se estabelece, como se lança os alicerces de uma família. E a primeira coisa que nós precisamos entender é o seguinte: como Deus edifica uma casa? Como é que Deus edifica um lar? Eu gostaria que os irmãos abrissem a palavra do Senhor em 1 Reis, capítulo 11, verso 38. E nós teremos uma ideia de como isso funciona. 1 Reis, capítulo 11, verso 38. Diz assim a palavra do Senhor: se ouvires tudo o que eu te ordenar, e andares nos meus caminhos, e fizeres o que é reto perante mim, guardando os meus estatutos e os meus mandamentos, como fez Davi, meu servo, eu serei contigo, e te edificarei uma casa estável, como edifiquei a Davi. Te darei Israel. Nós vamos perceber que a estabilidade familiar, social, a estabilidade de todas as coisas que geram em torno desse mundo, estarão associadas a uma vida debaixo das instruções divinas. Nós não podemos pensar que Deus vai edificar a nossa casa, que Deus vai nos abençoar, se nós não estivermos usando as suas ferramentas, os seus instrumentos, ou melhor, se nós não estivermos seguindo as suas orientações, como diz lá em 1 Reis, as suas ordenanças, os seus mandamentos. E eu gostaria de mostrar alguns textos para nós percebermos alguns exemplos da edificação do Senhor nas nossas vidas. Abram Mateus, capítulo 7. Mateus, capítulo 7, verso 24 a 27.
Os dois fundamentos. E esse término aqui é extremamente significativo. Depois que Jesus dá algumas instruções que nós caracterizamos como Sermão do Monte, ele termina todas essas instruções com essas palavras. Ele diz assim: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve essas minhas palavras e não as pratica será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia, e caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Após Jesus dar vários ensinamentos, a mostrar à sua igreja, aos seus discípulos, a sua vontade para as nossas vidas, ele diz assim: olha, vocês precisam andar nesses caminhos, e andando nesses caminhos é como se você estivesse construindo um prédio, um edifício, num fundamento forte. E percebam que esses dois construtores passam pelas mesmas coisas, pelas tempestades, pelas turbulências, pelas provações. Os dois. Mas um permanece firme, outro não. E por quê? Porque a bênção de Deus está sobre ele. Porque ele ouviu e praticou a palavra de Deus. E aí o mérito não é dele, mas é do Senhor. Mas o Senhor nos chama a construir algo nesse mundo, a nossa vida, a nossa família, segundo os seus fundamentos. Isso significa o Senhor edificar a nossa casa. Eu vou dar mais um exemplo. A Bíblia tem vários. Abram Efésios, capítulo 5. Efésios, capítulo 5. Verso de 1 a 6, 20. É lógico que eu não vou ler todo esses textos, mas o capítulo 1, do verso 1 do capítulo 5 ao capítulo 6, não que os outros capítulos não falem sobre isso, eu escolhi esses, principalmente porque está se direcionando para o lar cristão, o ambiente familiar. Mas percebam aí no verso 1 as instruções do apóstolo Paulo sobre a vida cristã de uma maneira geral. Em primeiro lugar, aqui um procedimento santo. Andar em amor, sede imitadores de Deus como filhos amados. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas, nem sequer se nomeia entre vós como convém a santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarriças, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ação de graças. E aí ele continua a dar as suas instruções e agora parte para a família. Verso 18: e não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito, falando com salmos, entoando e louvando o coração, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo, as mulheres sendo submissas aos maridos, os maridos amando as suas mulheres, os filhos obedecendo aos vossos pais, e os pais criando os seus filhos na disciplina e na demonstração do Senhor, e os servos sendo obedientes aos seus senhores, e os seus senhores cordatos para com os seus servos. É dessa forma que o Senhor edifica o nosso lar. É isso que o salmista está dizendo aqui. Se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Muitos de nós estamos querendo edificar os nossos lares, a nossa vida, em fundamentos falsos, em fundamentos antibíblicos. Nós já nascemos assim. A nossa concepção e o nosso entendimento das coisas é distorcido. Não é à toa que o apóstolo Paulo fala lá em Romanos capítulo 12, verso 2, para nós não nos conformarmos com o mundo, mas transformar a nossa mente. E a ideia ali é de algo constante, é de um hábito, de estarmos exercitando essas coisas constantemente na nossa vida. E por que isso?
Porque o mundo, a nossa própria carne, luta contra nós. E nós somos chamados, separados, para construir as nossas vidas, as nossas famílias, num fundamento sólido. O que tem acontecido no seio da igreja é que nós estamos querendo construir as nossas vidas debaixo de ensinos e pressupostos mundanos. E, construindo assim, nós não queremos ser afligidos pelas consequências, e quando essas consequências nos alcançam, nós atribuímos isso ao Senhor. E não temos, na realidade, a sensibilidade de olhar para dentro de nós e perceber que nós estamos conduzindo a nossa vida e a vida da nossa família em fundamentos falsos. Eu poderia dar alguns exemplos do que esses fundamentos falsos nos levam a pensar e a agir. Pais que dão financeiramente tudo aos seus filhos nunca dizem não por se sentirem culpados, pois negligenciam o principal: vivei a vida comum do lar. Maridos, e vivei a vida comum do lar. Igualmente, vivei a vida comum do lar, com discernimento. Que não disciplinam seus filhos biblicamente, pois estão cansados e não querem ter trabalho, e são extremamente permissivos, enquanto a palavra de Deus diz: e vós, pais, não provoqueis os vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. E a primeira coisa que nós percebemos nesse texto é que não criar os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, debaixo da sabedoria divina, nós necessariamente vamos estar provocando neles a ira, o desânimo. Filhos que não respeitam a autoridade dos pais, porque seus pais nunca representaram essa autoridade bíblica. Como o apóstolo Paulo fala, criai, e a ideia ali é de criar de forma amável, gentil. Pais que não têm tempo para seus filhos, e muitas vezes para o cônjuge, por estarem envolvidos demais com o seu trabalho e com a sua profissão. Porque o objetivo maior é crescer profissionalmente e ganhar muito dinheiro. A palavra de Deus vai dizer que inútil é o trabalho do homem quando esse esforço está fora daquilo que Deus estabeleceu. Como Ele quer que a nossa família seja edificada. Mesmo quando estamos aplicando o ensino da palavra de Deus em nossas vidas, nós devemos entender que o sucesso não é nosso. E é isso que esse texto vai falar, mas é do Senhor. Mas quando nós não estamos conduzindo a nossa família, os nossos filhos, a nossa vida, debaixo desses princípios bíblicos, não existe esperança para nós. Só se nós nos arrependermos e retornarmos para o caminho do Senhor. É por isso que é tão importante a instrução, é por isso que é tão importante o ensino. Às vezes eu falo isso muito na nossa congregação. A congregação olha para nós pastores e parece que nós sabemos de tudo, somos expert em todas as áreas e não vivemos e labutamos como os outros crentes normais. Mas é a mesma coisa, a mesma luta que vocês têm, nós temos. E temos a responsabilidade maior de não só lutar e ser exemplo, mas de ensinar isso. E uma vez uma pessoa me disse que o crente é que nem bicicleta. Quando para, cai. Essa é a nossa realidade. Precisamos estar sempre exercitando a palavra de Deus, a graça de Deus nas nossas vidas. Abram Deuteronômio capítulo 8, verso 11 a 19. Olha o que a palavra de Deus fala a respeito
do que nós estamos dizendo. Diz assim: guarda-te, não te esqueças do Senhor teu Deus, não cumprindo os seus mandamentos, os seus juízos, os seus estatutos que hoje te ordeno, para não suceder que depois de teres comido e tiverdes farto, depois de haveres edificado boas casas e morado nelas, depois se multiplicaram os teus gados, os teus rebanhos, e se aumentar a tua prata e o teu ouro, e ser abundante tudo quanto tens, se eleve o teu coração e te esqueças do Senhor, teu Deus, que te tirou da terra do Egito, da casa da servidão, que te conduziu por aquela grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e de secura, em que não havia água, e te fez sair água da pederneira, que no deserto te sustentou com maná que teus pais não conheciam, para te humilhar, para te provar e afinal te fazer bem. Não digas, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes te lembrarás do Senhor teu Deus, porque é Ele o que te dá a força para adquirires riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como hoje se vê. Se te esqueceres do Senhor teu Deus e andares após outros deuses, e os servires e os adorares, protesto hoje contra vós outros, que perecereis. Eu não sei se os irmãos já perceberam, algumas pessoas muitas vezes nos criticam, porque vocês são muito radicais, porque vocês querem andar segundo a palavra de Deus e tal, e quando alguns desses se desviam ou caem, a primeira coisa é que esses opositores, esses liberais apontam: olha, viu, ele é certinho, ele fez isso. Mas eu vou dizer uma coisa para você, meus irmãos. Quando nós temos uma igreja, um pastor, pessoas preocupadas em ensinar a palavra de Deus, e pregam profusamente essa palavra, mesmo assim, nós vamos, muitas vezes, cair. Porque somos pecadores. E a diferença do verdadeiro crente para o falso crente não é que ele não caia, mas que ele cai, se arrepende, retorna o caminho e abandona o pecado. Eu não sei se vocês estão compreendendo, mas não existe salvação ou solução para pessoas que estão andando em caminhos tortuosos, nos caminhos que não são do Senhor. Se quando somos instruídos por Deus, quando somos ensinados por Deus, ainda temos a tendência de desviar desses caminhos, o que será daqueles que não ouvem a palavra ou ouvem-na distorcidamente? O que será daqueles que têm uma visão errada da palavra de Deus, do amor de Deus, da graça de Deus nas suas vidas? É por isso que a palavra de Deus tem que ser pregada incessantemente. Eu digo, às vezes lá na igreja, ter uma overdose da palavra de Deus. Jamais, queridos, poderemos alcançar as bênçãos de Deus para as nossas famílias se não nos apropriarmos daquilo que Ele nos ensina na sua palavra. Nós não teremos sucesso, nem alcançaremos a prosperidade que Deus promete aos seus filhos na sua palavra. Abram aí Salmo capítulo 1. Salmo capítulo 1 vai dizer isso claramente. Verso de 1 a 3. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Antes, ao contrário disso, seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Consequentemente, ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo o que ele faz, vou usar uma tradução antiga, prosperará. Esse texto da Escritura, esse salmo está dizendo isso. Se nós andarmos no caminho dos ímpios,
nós seremos como ele, como a palha que o vento dispersa. Mas se meditarmos na palavra do Senhor, se tivermos prazer nas coisas do Senhor, e não no mundo, e não na ideologia do mundo, nós prosperaremos diante do Senhor. Queridos, não existe hoje em dia algo que está sendo mais atacado do que a família. E eu vou dizer por quê. Porque a família, o organismo familiar, a estrutura familiar como Deus estabeleceu, ela mostra claramente, é um espelho, um exemplo do relacionamento de Deus com a sua igreja. Quando nós estamos desvirtuando os propósitos de Deus para a família, aquilo que Deus preparou para que nós, como crentes, como filhos de Deus, não somente nós, mas como todos os homens, mas em especial a nós, apresentemos como família da aliança, nós, na realidade, estamos pregando ao mundo o relacionamento de Deus com a sua igreja. Não é à toa que Deus é chamado de Pai. Cristo primogênito entre muitos irmãos. E nós, irmãos. E o relacionamento de Cristo com a sua igreja. Do esposo com a sua esposa. É por isso que o apóstolo Paulo, ao final do capítulo 5, ele vai dizer assim, olha, mas eu me refiro a Cristo e à igreja. O verso 2 diz assim, e reforça essa ideia. Inútil vos será levantar de madrugada, repousar tarde, comer o pão que penosamente granjeaste, aos seus amados ele dá enquanto dorme. Qualquer trabalho será inútil para glorificar a Deus, se o Senhor não estiver edificando o seu lar. Ou melhor, se nós não estivermos utilizando aquilo que Deus estabeleceu. A vida cristã não é mágica. Deus estabeleceu assim, através do nosso trabalho, mas é Ele que sustenta o nosso trabalho. É Ele quem faz com que nós perseveremos. É Ele quem nos dá força. Mas Ele lança sobre nós essa responsabilidade de trilhar os seus caminhos. Se nós estivermos conduzindo nossos filhos e nossas esposas por meio de uma sabedoria humana, e é o que nós temos visto, a família cristã tem comprado de uma forma sensível, de uma forma às vezes até imperceptível, o que o mundo está lançando sobre nós, os conceitos e os papéis que estão sendo modificados e dados paulatinamente a nós. E hoje estamos numa sociedade em que na realidade abomina o relacionamento familiar e o despreza. E nós estamos comprando os princípios que o mundo tem nos oferecido. E eu gostaria de fazer uma pergunta nessa perspectiva. Como pode Deus, e a ideia de ficar aí, de guardar a cidade, é guardar, cuidar de algo que Ele não edificou? Eu poderia dizer com segurança que são inúteis os esforços do homem, quando esses esforços não representam a vontade de Deus. Não representa os ensinamentos de Deus, os princípios de Deus para a família, e no final nós nos frustramos. É por isso que muitas vezes nós vemos lares desfeitos. Eu vou dizer uma coisa para você, quando uma família não dá certo, é porque eles estavam longe da presença de Deus. O texto diz aqui, aos seus amados Ele dá enquanto dorme. Significa dizer que Deus supre o seu povo sem grandes preocupações da nossa parte. Abram Filipenses, capítulo 4, versos 6 e 7.
Olha o que a palavra de Deus diz: não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo Jesus. Essa deve ser a nossa disposição quando nos colocamos na vontade de Deus, quando fazemos a sua vontade, quando estamos aplicando à nossa vida aquilo que a palavra de Deus nos mostra. Eu e minha esposa, nós temos muitos filhos e a nossa caminhada é uma caminhada longa, como de todos, né? E ainda nossos 4 filhos estão em casa. E eu me lembro muitas vezes nós, na nossa cama, lá na hora de dormir, naquele horário que acabou todas as nossas obrigações na casa com os nossos filhos, conversando, orando e muitas vezes chorando pela vida deles. Porque víamos neles, tem nas crianças, mas o pecado no coração de cada um. E às vezes nós nos desesperávamos e perguntávamos: Senhor, tem misericórdia, como que eu vou conseguir isso? Olhava para os nossos filhos e via o nosso esforço, o nosso trabalho, mas percebia que por mais que estivéssemos fazendo a vontade de Deus, o nosso esforço e o nosso trabalho só teria força, só teria valor se Deus estivesse abençoando, e Ele estava abençoando porque estávamos fazendo a sua vontade. Mesmo não tendo o conhecimento que nós temos hoje e o entendimento que nós temos hoje do que significa disciplina de filhos, o que significa a família, porque esse conhecimento foi construindo ao longo do tempo. Nós tínhamos as bases, e por termos as bases, o Senhor abençoou o nosso trabalho. E quando eu olho hoje os meus filhos e vejo os defeitos deles, eu me vejo neles. Porque percebo que os seus vícios e pecados são os meus. Mas quando eu olho e vejo que a graça de Deus os alcançou, e vejo neles pessoas crentes, tementes a Deus, pecadores, eu vejo a mão de Deus, a boa mão de Deus, conduzindo-os pelo seu caminho. O Salmo 127, ele fala sobre família, e alguns comentaristas dizem que o Salmo 127 e o 128 é uma coisa só, que foi desmembrada. E no verso 3 ele vai falar sobre os filhos. Herança do Senhor são os filhos, o fruto do ventre, o seu galardão. Como flechas na mão do guerreiro, assim os filhos da mocidade. Feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. A Bíblia está dizendo, a sabedoria divina está dizendo que os filhos são prêmios, são recompensa. É isso que significa galardão. E são do Senhor, é posse do Senhor. São bens do Senhor que são nos dados. Eles pertencem a Deus e devem ser tratados dessa forma. A Bíblia diz que os filhos são bênção. O mundo diz, e nós reproduzimos isso, que eles são peso, empecilho para nós, para crescermos profissionalmente, para termos o nosso próprio prazer, para nos deleitar com o que a vida, ou melhor, Deus pode nos dar. A Bíblia não fala isso. A Bíblia diz que filhos são bênção do Senhor. Eles pertencem a Deus. Você sabia disso? Seu filho não é seu, é de Deus. Ele entregou na sua mão para que você cuidasse, mas ele é do Senhor. Sua esposa
não é sua, é do Senhor. Uma vez eu vi uma ilustração de um pastor reverendo Alfredo de Souza, e ele falando da conversão de um homem. E a figura que ele representou foi interessante, um homem que chega diante de Deus e é alcançado pela graça de Deus e tem tudo à sua disposição. Ele está aqui diante do Senhor, sua esposa, seus filhos e seus bens atrás. E aí o Senhor diz para ele: bom, agora você é meu, não é? Ok. A sua esposa agora me pertence. Não é mais sua, é minha. Os seus filhos agora me pertencem, não são seus, mas meus. Os seus bens não são mais seus, são meus. E aquele homem olha para o Senhor, e aí o Senhor diz para ele assim: essa esposa que é minha, eu vou deixar debaixo dos seus cuidados. Esses filhos que são meus, eu vou dá-los a você para ensiná-los nos meus caminhos. Os seus bens que são meus, darei para você administrar. Nada que nós temos é nosso, é do Senhor. A nossa família também. Os nossos filhos são posse de Deus. Abra Êxodo, capítulo 13, verso de 1 a 2. 1 e 2. Êxodo 13, verso 1 e 2. Disse o Senhor a Moisés: consagra-me todo primogênito, todo que abre a madre de sua mãe entre os filhos de Israel, tanto de homens como de animais, é meu. O sacrifício em favor do primogênito, a oferta em favor do primogênito, representava que todos aqueles filhos, os filhos da aliança, pertenciam ao Senhor. Olha o que diz Êxodo capítulo 34, verso 19 e 20. Vai falar a mesma coisa, não somente com os filhos, mas com tudo aquilo que nós possuímos. Todo que abre a madre é meu. Também de todo o teu gado, sendo macho, o que abre a madre de vacas e de ovelhas. O jumento, porém, que abrir a madre, resgatá-lo-ás com o cordeiro, mas se não o resgatares, será desnucado, morto. Remirás todos os primogênitos de teus filhos, ninguém aparecerá diante de mim de mãos vazias. Os nossos filhos pertencem ao Senhor, e é por isso que ele diz que é herança de Deus. Mas não é somente herança, é prêmio, é recompensa, é galardão. E ele fala que os filhos são como flechas na mão do guerreiro. Quando nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, eles se tornam armas poderosas de guerra na mão de um combatente hábil. E quando nós vemos essa expressão e o que ela significa, eu me lembro ali de alguns guerreiros ali da antiguidade, no tempo de Davi, que com uma flecha acertavam um fio de cabelo numa longa distância. Eu não consigo nem enxergar o que está lá embaixo. Era um destro. A palavra de Deus está dizendo, quando nós criamos os nossos filhos na disciplina e na admoestação do Senhor, porque eles são herança do Senhor, eles são armas poderosas de guerra. E sabe por que ele termina aqui com essa imagem dos filhos? Porque o Salmo está apontando para isso, porque os filhos levam o nome da família. Os filhos, eles levam o nome da família. Sabe o que Calvino vai dizer quando faz um comentário a respeito desse texto? Ele vai dizer o seguinte, nessa perspectiva de que os filhos são armas nas mãos dos pais.
As famílias que não têm filhos estão desarmadas. Existem pessoas que não podem ter filhos, né, porque Deus assim o quis. E eu não quero levantar essa questão aqui, mas a adoção é um caminho. Nós somos adotados por Deus. E se nós olhamos para essa perspectiva bíblica e vamos ver o que o mundo prega, nós vamos ver hoje que ter muitos filhos é rechaçado pela sociedade. A sociedade, ela reprova esse tipo de comportamento. O que você vai ver hoje no mundo são casais que têm 2 filhos. Quando esticam isso para bem longe, né, se tornam pais velhos por opção, ou porque não querem ter filhos. Eu vou dizer para vocês, a família que se casa, o homem e a mulher que se casam e não tem filhos, eles estão pecando contra Deus. Quando o Senhor os possibilitou a isso. Porque a palavra de Deus diz, crescei e multiplicai. E Deus não revogou esse mandamento. Esses dias eu estava escutando, há um tempo atrás, uma reportagem muito interessante. O país mais populoso do mundo está em vias de desaparecer. Uma pesquisa na China projetou não sei para quantos anos. Se eles não mudarem a política dos filhos, porque lá você tem que ter um filho só e homem, daqui a tantos anos eles deixam de existir. Sabe o que é isso? É o homem querendo suplantar a sabedoria divina. Os filhos são flechas, armas poderosas. Você sabia que você reconhece uma família pela sua descendência? E por quê? Por causa da liderança e influência dos pais, os conceitos que foram transmitidos, as ideologias, os pensamentos que foram germinados, que foram passados aos seus descendentes. E aí você vai conhecer uma família e a prosperidade dessa família através disso. Por quê? Porque eles edificaram a sua casa no Senhor. Não é nem porque trabalharam nisso, porque o seu trabalho, que é essencial, não é vital, porque vital é a ação de Deus, a bênção de Deus, naquilo que nós fazemos. E quando nós estamos fazendo a vontade de Deus, Ele nos abençoa, porque Ele quer. Porque foi assim que Ele determinou. Abram Provérbios capítulo 22. Provérbios capítulo 22, versos 6 e 7. Eu não vi esse texto no original. Estou confiando na tradução. E às vezes a tradução perde um pouco, né? Do que o original quer dizer. Muitas vezes isso acontece. Mas eu vou dizer para você o que está sendo falado aqui. E isso é palavra de Deus, é verdade de Deus. Ensina a criança no caminho em que deve andar. Ensinar a ir é um imperativo presente, né? Que dá a ideia de hábito. Hábito. Ensina a criança no caminho em que deve andar. E quando for velho, não se desviará. É o futuro. O futuro do indicativo demonstra certeza de algo que vai acontecer. O texto está dizendo assim: se eu continuamente ensinar o meu filho num determinado caminho, e aí nós vamos olhar Efésios capítulo 6, verso 4, criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Se eu ensinar
constantemente ao meu filho um determinado caminho, quando ele for velho, ele não vai se desviar dele. É certeza. Mas é certeza por quê? Porque eu sou bom naquilo que eu faço, porque eu sou destro naquilo que eu faço, porque eu sou inteligente. Não, porque você está usando aquilo que Deus estabeleceu para você usar na sua vida, e aquilo que Deus estabeleceu, Deus vai abençoar. E esse é o propósito de Deus. Ao ensinarmos os nossos filhos, ao vivermos isso, eles necessariamente irão viver também, porque estão sendo ensinados nesses caminhos. Abram o Salmo 78. Salmo 78, versos de 5 a 7. Olha o que a palavra de Deus diz. No verso 1 ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca. Verso 3, o que ouvimos e aprendemos, o que nos contaram nossos pais, não encobriremos a seus filhos, contaremos à vindoura geração. Verso 5, ele estabeleceu um testemunho em Jacó, e instituiu uma lei em Israel, e ordenou aos nossos pais, que o transmitissem a seus filhos, com o propósito que a nova geração conhecesse a Deus. Filhos que ainda vão nascer, se levantem e, por sua vez, se refiram aos seus descendentes, para que eles coloquem em Deus a sua confiança e não se esqueçam dos seus mandamentos e os observem. Ensina a criança no caminho em que deve andar, e quando for velho, não se desviará dele. Queridos, além de esse final, falar sobre os filhos, porque creio eu, são aqueles que levam o nome da família. Nós reconhecemos uma família, e pela sua descendência, pelo rumo que a família se desenvolve e leva, pela vida que levam. Mas também porque os líderes, os homens, são conhecidos na igreja e no mundo também pela estabilidade de suas famílias na criação de seus filhos. Eu estou falando em homem, né? Mas a mulher é auxiliadora. Ela está do lado do seu esposo para auxiliá-lo. Porque ali na criação, Deus percebeu, e aquilo foi proposital, para que nós possamos observar isso. Né? Deus coloca o homem ali, o homem dá nome para todos os animais, e percebe claramente pela experiência que não conseguiria desenvolver os propósitos de Deus, que Deus estabeleceu para ele, os seus mandatos, cultural, social, teológico, se não estivesse com uma pessoa do seu lado idônea, responsável. E Deus faz todas as coisas e chega na criação do homem, termina a criação e diz assim: não é bom que o homem esteja só. Isso é extremamente significativo. Daria outra pregação somente sobre a questão do auxílio mútuo no casamento. A mulher está inserida nisso, mas o homem é o responsável. Ele é o responsável diante de Deus. É ele quem tem que conduzir o seu lar. É por isso que esse salmo termina dessa forma. E por isso que o Salmo 128 também começa da mesma forma. Bem-aventurado aquele que teme e anda nos seus caminhos. Os líderes são conhecidos no seio da igreja pela estabilidade, a sua competência
em dirigir, em estar à frente, em comandar uma igreja ou qualquer outra coisa, é reconhecida pela condução da família. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Tá? Eu sei que existem aqui profissionais de todas as áreas, empresários. Eu fui militar muito tempo. E jovem, fui sargento do Exército, até os 26, 27 anos de idade, mais ou menos. Um pouco mais. Eu vou dizer para você, é mais fácil comandar uma tropa de um monte de cabeçudo, porque os soldados são todos cabeçudos quando entram no Exército, do que comandar uma família. É por isso que muitos homens são exímios profissionais e líderes, mas são um fracasso dentro da sua casa. Olha o que a palavra de Deus fala em 1 Timóteo capítulo 3, verso 4 e 5. Na escolha de presbíteros e pastores. E às vezes a gente pensa o seguinte, né? Isso aqui são os pastores e presbíteros que tem que ser. Não. Esse é o padrão para todo homem. E necessariamente, os que estão à frente do rebanho devem ser assim. Diz assim, no verso 4, e que governe bem a própria casa, criando os filhos sob disciplina, com todo respeito. Pois se alguém não sabe governar a própria casa, como cuidará da igreja de Deus? Tito, capítulo 1, verso 6, diz assim, também com relação aos presbíteros, agora aos líderes, né, da igreja. E agora, de uma forma mais resumida, alguém que seja irrepreensível, marido de uma só mulher, que tenha filhos crentes, que não são acusados de dissolução, nem de subordinação, nem são insubordinados. Por quê? Porque se atribui ao trabalho dos pais, e em especial ao trabalho do pai, com auxílio da esposa, a condução dos filhos. É por isso que lá em 1 Timóteo, capítulo 3, verso 11, ele fala sobre as mulheres. Da mesma sorte quanto a mulheres, é necessário que sejam elas respeitáveis, não maldizentes, temperantes e fiéis em tudo. Alguns interpretam isso como diaconisa, né? Não, mas não é. É porque quando você escolhe um líder, você também deve olhar para a sua esposa, porque ela vai ser auxiliadora dele no ministério. Não vai ser pastora, mas vai ser auxiliadora dele no ministério. Por isso que ela deve ser respeitável, não maldizente, temperante e fiel. Olham seus filhos. Por quê? Porque a família, de certa forma, é uma equipe. O homem está conduzindo uma pessoa capaz, tanto quanto ele, mas que agora está debaixo da sua proteção e do seu cuidado. Ele está conduzindo filhos. Filhos que não são dele, mas que são do Senhor. E por isso a responsabilidade de criá-los e conduzi-la, não conforme os seus pressupostos, não conforme aquilo que ele pensa, o que a filosofia moderna diz, mas o que a palavra de Deus diz. É por isso que precisamos conhecer a palavra de Deus. Incessantemente. Porque por mais conhecedores que sejamos da palavra, nós nunca vamos conseguir conhecer todas as coisas. Não porque não estão aqui, mas porque nós somos limitados. Temos a capacidade de conhecer todas as coisas. Mas eu acho que nós não vamos conhecer tudo. A palavra de Deus diz assim, terminando o capítulo, esse salmo, verso 5, feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. Se eles são herança do Senhor, consequentemente eles têm que ser uma bênção. E a ideia aqui é de alguém que está sendo congratulado, parabenizado, felicitado por ter muitos filhos.
A aljava de um guerreiro transportava, no mínimo, 5 flechas. Dizem por aí que eu não alcancei esse número. Realmente, eu não alcancei. Gostaria de ter alcançado. Mas eu me lembro da nossa experiência aqui em Recife, porque nós estudamos aqui no seminário, e às vezes íamos para o Rio, né? E cada vez que nós viajávamos, nós tínhamos um filho. Então tivemos um filho no Rio, que é carioca, o nosso mais velho. Saímos do Rio, fomos para Roraima. Simone já estava grávida. Nós tínhamos acho que 2 anos de casado. E ela teve o Israel em Roraima. E a família e os amigos se alegram. Quando surgiu Davi, os risos foram menores. Puxa, mais um. Nós estávamos felizes. Tivemos alguns problemas de saúde com o nosso filho, e essa já era a nossa pretensão, ter mais filhos. E até a médica indicou, olha, seu filho é deficiente, tal, seria bom que você tivesse mais um filho. E essa era a nossa ideia, né? E estávamos planejando um futuro, mas a Júlia veio. Um momento que nós não esperávamos, foi uma boa surpresa. E quando veio o 4º filho, as pessoas já olhavam de lado para a gente. 4! Poucas pessoas nos felicitaram por isso. Por quê? Alguns disseram, você é louco. E sem falsa modéstia nenhuma, eu lamento em não ter tido mais filhos. Se eu tivesse a cabeça que eu tenho hoje, eu teria no mínimo mais um. No mínimo mais um. Feliz o homem que enche dele a sua aljava. E é dessa forma que eu me sinto ao olhar os meus filhos. Às vezes eu estou em casa, eu sou meio emotivo, né? E sou, assim, alvo de brincadeiras entre os familiares. Às vezes eu estou em casa, assim, e tal, meio pensativo, vejo um filho meu passar. E às vezes choro. Pelo homem que ele se tornou, por quem ele é, pelas dificuldades que eles passaram, principalmente com meu filho, o caçula, Davi, que passou por várias cirurgias, foram mais de 15 cirurgias. O perigo de ficar aleijado, não poder mais andar. A perspectiva dos médicos, quando ele nasceu, olha, ele não vai andar, se andar não vai correr. Era atleta do Vasco, paralímpico de futebol. E às vezes ele passa pela casa assim, eu olho e me dá aquele aperto no coração e eu começo a chorar de alegria por vê-lo ali. Pelo Senhor ter tido a misericórdia e permitir que eu pudesse conviver com Ele. E Ele está hoje, não só Ele, como os meus outros filhos, no nosso meio. E estar sendo abençoado pela vida deles. Pela responsabilidade, pelo cuidado. A Júlia não gosta muito, mas o irmão do meio, Israel, é o meu preferido para cuidar dela. Eu deixo, Israel, fica de olho na sua irmã. Ele é durão. Eu tenho orgulho dos meus filhos. São pecadores. Mas eu vejo nele a graça de Deus. Não pelo meu trabalho. Eu sei que eu estou falando aqui, né? Estou à frente da igreja, mas muitos irmãos, eu gostaria que fossem todos, comungam da mesma experiência que eu. E por quê? Porque são competentes? Não. Porque foram obedientes. Fundamentaram a sua casa. As palavras do Mestre. Eu gostaria de terminar com essa figura aqui do verso 5. Ele diz que feliz o homem que enche deles a sua aljava, não será envergonhado quando pleitear com os inimigos à porta. E nós temos aqui 2 figuras por trás disso. A primeira, um juiz que julgava, e naquilo que ele julgava, quando exercia justiça e retidão, aquelas pessoas que eram alvo do seu juízo, olhavam para ele, para a sua família, e em particular para os seus filhos, e via nele probidade e retidão
e justiça, porque observava isso manifestado na sua família, por meio dos seus filhos. Uma segunda figura era alguém que estaria pleiteando diante dos juízes, a ideia de porta aí, né? É onde os juízes das cidades, né? As pessoas se relacionavam ali com questões administrativas, eram resolvidas, questões sociais, onde eles julgavam. Então alguém que chega diante desse juiz pleiteando alguma coisa, e naquilo que ele está pleiteando, a sua família e os seus filhos são exemplo de comportamento e de vida. Queridos, eu gostaria de concluir da seguinte forma: se nós conduzirmos as nossas vidas em outros caminhos que não sejam os caminhos do Senhor, nós estaremos construídos em pó. Não adiantará nosso trabalho profissional, o respeito que podemos angariar dos outros, os bens acumulados, ou qualquer outra vitória conseguida nesse mundo. Tudo será inútil, porque essas coisas não são eternas. E por quê? Porque o propósito da nossa vida é buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Eu vou reproduzir aqui o que Agostinho fala em suas confissões. Ele diz que seus pais eram pobres e fizeram tudo para dar o melhor para ele, colocando-o em colégios de padre. Mas ele comenta que não deram o mais importante, que era a fé. Eu vou dizer uma coisa para vocês, queridos. Não vai haver, não terá nenhum valor para nós se os nossos filhos forem grandes advogados, médicos, empresários, homens bem-sucedidos. Não que isso não seja bom, e esse é o desejo de todo pai. Mas nada disso terá valor se eles estiverem eternamente longe de Deus. Nada disso adiantará, nem para eles, nem para nós. O domingo é o dia da feira da alma. Porque como uma feira, está sendo oferecido todo tipo de alimento. E um alimento que a palavra de Deus sempre nos dá é o arrependimento. A gente olha às vezes para isso, como eu errei, e eu digo isso também. Todas as vezes que eu escuto alguém pregar sobre família, que eu prego sobre família, eu vejo os meus erros. E às vezes tenho que chegar em casa, chamar Simone, a gente precisa rever isso aí. A gente está errado, a gente está em pecado. Estamos errando nisso. Às vezes nossos filhos já saíram de casa, e eu sempre digo, nunca é tarde. Mesmo para aqueles que já passaram dessa fase com seus filhos, mesmo para aqueles que não têm hoje o seu cônjuge por falecimento ou por qualquer outro motivo, o entendimento dessas coisas, entender os princípios de Deus, que são aplicados em particular, não somente para a vida do homem em família, mas para a sua comunhão com Deus. E Paulo diz que nós devemos renovar a nossa mente. Hoje é dia de arrependimento. Se assim você se sente, ou melhor, se assim você sente a necessidade de Deus, porque tem pecado nessa área, peça perdão a Deus e o busque enquanto você puder. Vamos orar. Senhor, queremos te agradecer, Pai, pela tua palavra. Queremos te pedir, ó Senhor, que a tua palavra fique guardada profundamente no nosso coração, Senhor Deus. E que o Senhor esteja abençoando os nossos esforços. Esteja, Senhor, abençoando o trabalho das nossas mãos, ó Senhor Deus. Porque assim mesmo o Senhor quis, porque estamos usando as suas ferramentas e os seus instrumentos, mesmo que de forma imprecisa,
o Senhor vai nos abençoar. Isso não deve servir de motivo para sermos negligentes, mas para cada dia mais e mais utilizarmos essas armas e esses instrumentos que estão aqui na palavra de Deus de forma hábil e competente, atribuindo exclusivamente ao Senhor o nosso sucesso. Fica conosco, Pai, é o que nós pedimos, em nome de Jesus. Amém.